Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre a relação entre fadiga, percepção de esforço e também outras coisas mais que entram na conta para o sistema nervoso decidir se a gente deve parar ou não, então nossos limites. Então o que me motivou para fazer esse vídeo foi justamente o relato de um paciente que eu tenho, que eu comecei a atender a mãe dele, no caso. A mãe dele é americana, ele também, mas ele mora aqui no Brasil, fala português. E a mãe dele já tem uma osteoartrose um pouquinho mais avançada de joelhos, com uma série de limitações para caminhar, subir, descer escadas e tudo mais. E ele, como bom incentivador, ele falou que a mãe dele deveria praticar um pouco mais de atividade física, fazer uma série de outras coisas, e ele propôs para andar de bicicleta com ela. Ele falou que acompanharia, e ele falou que logo nas primeiras vezes deu 15 minutos, ela não estava visivelmente cansada, mas ela falou, não, eu tô super cansada, quero voltar para casa, vamos voltar para casa e tudo mais, e voltaram. E falou que isso se repetiu mais algumas vezes, e ele achando que tinha alguma coisa errada nessa história. Enfim, um tempo depois, tentando facilitar a vida da mãe dele, ele comprou e deu de presente uma bicicleta, uma mountain bike elétrica. E aí logo na primeira vez que ela foi usar, passou 15 minutos, 20 minutos, passou um tempão e ela estava indo. E aí você deve estar pensando, pô, mas ela estava indo porque a bicicleta era elétrica. E não, na verdade ela pouco usou, pelo que ele me disse, é claro, a opção de ligar o motor. Então ela ficava ali mais como um recurso para suprir, caso em algum momento ela achasse que não dava conta, o papel das pernas dela, né? Então era mais um recurso ali para substituir caso ela não desse conta. E isso tem tudo a ver com o que o nosso sistema nervoso faz para decidir se a gente deve parar ou não alguma atividade, principalmente relacionado à fadiga e à nossa percepção de capacidade de continuar fazendo aquilo. Então isso você pode entender e estudar um pouquinho a mais dentro de uma teoria chamada de teoria do governador central. Um dos caras que cunhou e estuda sobre isso chama Tim Noakes, e no final das contas ele regula ali o sistema nervoso como sendo um governador que tem acesso a diversas informações realmente para participar na tomada de decisão e ir julgando se a gente tem competência, capacidade, qualidade para continuar fazendo aquilo ou não. E o conhecimento que ele tem dos nossos recursos depende muito da nossa percepção. E a nossa percepção ela é regulada por uma série de coisas, tanto daquilo que vem direto da periferia, seja um receptor tátil, seja algum baroreceptor, enfim, todos os receptores que a gente tem disponível no nosso corpo que levam informações para o sistema nervoso central entra na conta, só que é um turbilhão de coisas de informação que ele tem que ir julgando, colocando de forma organizada para tomar uma decisão. E aí, como esse processo depende muito da nossa percepção, do nosso reconhecimento, de experiência prévia e tudo mais, ele nem sempre é preciso. Então, o que acontece em muitas situações que o sistema nervoso tem o recurso, mas ou ele não sabe utilizar, ou ele tem receio de não dar conta por não conhecer necessariamente, especificamente cada uma das capacidades, ele tende a estimar para baixo por uma questão de segurança, de proteção, porque se ele superestimar e achar que vai dar conta e não dá, pode ser que ele entre em falência e falte energia, falte o recurso que ele precise, falte força. E agora imagina isso dentro do esporte, né? Então, dentro desse próprio exemplo que eu dei, muito provavelmente ela tinha os recursos, só que como ela tem um histórico grande aí de dor e de limitação e tudo mais, o sistema nervoso vai ponderar e vai levar isso em conta. Por quê? Porque se ele no meio de uma caminhada longa, de uma pedalada longa, que dure, sei lá, 20, 30 minutos só na ida, tiver algum problema, ele ainda tem que ponderar que ele tem mais 20, 30 minutos para fazer esforço na volta. E se ele julga que, estando em risco, sentindo qualquer dor, ele não vai conseguir cumprir a tarefa e muito menos voltar com segurança, ele vai começar a estimar algo que seja mais realista ali de, vamos supor, 10 minutinhos eu consigo dar conta se precisar voltar empurrando essa bicicleta, caso me dê alguma dor, me dê algum problema, ele vai limitar e vai parar essa pessoa antes. E é por isso que só de ter a opção
de ter um motor elétrico auxiliando, muitas vezes o sistema nervoso libera aquele recurso que ele já tem. Por quê? Caso dê alguma coisa errada, eu tenho um suporte, eu tenho uma forma de continuar cumprindo isso. Então eu posso ir 30 minutos, eu posso ir, dependendo, 20 quilômetros, porque se a bicicleta me der autonomia de voltar esses mesmos 20 quilômetros, tudo bem. Então, isso acontece o tempo todo, isso acontece no esporte de endurance, isso acontece no esporte que depende de força e potência. Imagina você fazendo um levantamento de carga ali, por exemplo, no supino, em que se você errar, aquele peso cai todo no seu peito. Então é muita coisa de jogo, o risco é muito grande. Então a gente tem que levar isso em conta. Só de você ter alguém ali às vezes te ajudando, você consegue se desafiar e fazer um pouquinho mais. E isso vale o tempo todo, não só no esporte, não só nessas situações que eu falei, mas até mesmo na vida. A gente precisa ter conhecimento dos nossos recursos. Em alguns momentos vale a pena a gente buscar alternativas e recursos por fora para a gente conseguir chegar ao máximo na nossa realidade ali, no nosso limite fisiológico, no nosso limite de fadiga, no nosso limite de capacidade. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa reflexão e que consigam enxergar isso um pouquinho na prática de vocês no dia a dia, seja em você mesmo ou seja nos seus pacientes e clientes.